E aí pessoal, tudo bom? Então vamos falar desse livrinho aqui. A culpa é da genética, do sexo ao dinheiro, das drogas à comida, dominando nossos instintos primitivos. Terry Burnham e Jay Phelan. Bom, o Terry Burnham é professor de finanças na Universidade de Chapman, na Califórnia, e o Jay Phelan é professor de biologia na UCLA, que é a Universidade de Los Angeles, na Califórnia. E nesse livro aqui ele se propõe a falar um pouquinho sobre comportamentos selecionados geneticamente e os problemas que esses comportamentos selecionados pelos nossos genes eles trazem para a nossa vida no dia atual. Bom, para quem é completamente fora do assunto, literalmente assim, o nosso comportamento ele também é um contínuo evolutivo selecionado pela evolução. Da mesma forma que as características que nós temos, elas foram selecionadas ao longo da evolução porque elas geravam algum tipo de benefício para a sobrevivência e para a reprodução, os nossos comportamentos também. Então, muito do nosso comportamento ele é determinado geneticamente no sentido de que nós sentimos fome. Isso é determinado geneticamente, porque afinal os animais que não sentiam fome, eles acabavam morrendo de inanição, eles não tinham um sinal de qual era a hora de comer. Né? O desejo sexual para poder se reproduzir. Se nós não tivéssemos desejo sexual, talvez nós não reproduziríamos, porque não tem o desejo de ir atrás. Se não tivesse o orgasmo para ser recompensador no ato, principalmente para os machos, talvez nós não reproduziríamos e não estaríamos aqui para contar a história. Então muitos comportamentos que nós temos, eles foram selecionados geneticamente ao longo da evolução porque eles eram benéficos para a sobrevivência ou para a reprodução. Tem uma ressalva importante em relação a fazer aqui no livro, que o livro foi publicado acho que no ano 2000, essa edição brasileira é 2002, se eu não estou enganado. E de lá para cá um bocado de coisas já mudou, né? Nós já descobrimos coisas novas, reavaliamos conhecimentos que nós tínhamos naquela época. O que eu lembro principal aqui no livro que mudou é em relação à dopamina. Nessa época ainda se acreditava que a dopamina era relacionada principalmente ao prazer, e hoje nós sabemos que não, né? A dopamina ela tem relação ao sistema de recompensas, mas ela está muito atrelada ao comportamento de motivação para ir atrás de algo, né? Então quando eu tenho uma descarga de dopamina, eu me sinto impelido a ir atrás de alguma coisa. O livro aqui é dividido em 4 partes, são 10 capítulos, mais a introdução e a conclusão. E aí, na introdução, nossas batalhas mais duras são contra nós mesmos. E eles começam a falar justamente sobre alguns comportamentos que foram selecionados geneticamente, que eram benéficos para o Homo sapiens, ou até mesmo os nossos ancestrais, né? O Homo sapiens ele surge aí há cerca de 150, 200 mil anos atrás. Então nós estamos falando de uma época muito remota, um ambiente hostil, não tinha alimento disponível com frequência, não tinha medicamento, não tinha roupa para frio, não tinha essas coisas. Então era um ambiente completamente diferente e os nossos genes foram selecionados para esse tipo de ambiente, né? E hoje nós vivemos uma sociedade completamente diferente, né? O nosso mundo, o nosso meio ambiente, ele é completamente diferente desse ambiente hostil que os nossos antepassados viviam. Então, naturalmente, isso gera algum tipo de incompatibilidade entre os comportamentos que foram selecionados para aquele meio, sendo colocados num meio diferente, né? Porque a nossa evolução cultural e tecnológica ela acontece muito mais rápido do que a nossa evolução biológica. Então o ambiente ele está mudando, mas os nossos genes não estão mudando na mesma velocidade. Então o ambiente ele está fornecendo uma coisa diferente e os nossos genes estão lá selecionados com um ambiente completamente diferente do que é hoje. Talvez o exemplo mais claro que nós temos nessa ocasião é que em relação à comida, por exemplo, nós tínhamos lá não tinha comida disponível o tempo inteiro. Então, os nossos genes eles foram selecionados de acordo com aqueles indivíduos que conseguiam armazenar mais energia. E nós armazenamos energia em forma de gordura. Acontece que naquela época que não tinha alimento disponível o tempo inteiro, isso fazia todo sentido. Hoje não faz, porque hoje tem alimento disponível o tempo inteiro. Então nós continuamos armazenando isso em forma de gordura, nós ainda temos vontade de comer o tempo inteiro, tanto que o índice de obesidade e sobrepeso aí tem crescido cada vez mais. Então esse comportamento que foi selecionado ao longo da evolução de coma sempre que tem um alimento, armazene em forma de gordura, o metabolismo, isso hoje tem uma incompatibilidade, porque agora eu não preciso comer tudo o tempo inteiro. Se eu fizer isso, na verdade eu tenho muitos problemas, e é o que acaba acontecendo. Então eles falam justamente sobre esses problemas de comportamentos que foram selecionados ao longo da evolução e os problemas de incompatibilidade que gera no ambiente de hoje.
Bom, e aí na primeira parte, carteiras magras e corpos obesos. Primeiro capítulo, dívidas. Os genes deviam pagar a conta. Aí aqui ele começa a falar da dificuldade que nós temos de guardar dinheiro, né? Porque, querendo ou não, é muito mais gostoso eu pegar o meu salário e ir lá e gastar ele agora, comprando um monte de coisa, do que eu deixar de comprar essas coisas, guardar dinheiro para quando eu me aposentar, eu ter esse dinheiro lá garantindo a minha qualidade de vida ou para alguma emergência, né? E isso, na verdade, tem a ver com um problema nós chamamos de desconto hiperbólico, né? O Baum, sobre o behaviorismo, que tem review aí no canal, ele chama de armadilhas de reforço, né? Porque tudo que nós fazemos tem uma consequência agora e tem uma consequência no futuro. E nós temos uma dificuldade inata nossa de avaliar essa consequência futura, porque afinal ela está lá no futuro, eu não tenho como avaliar assim, qual é o peso que aquilo realmente tem, né? Então por exemplo, a pessoa que fuma, ela sente o prazer de fumar ali na hora, né? A nicotina causa aquela sensação e tal. Mesmo falando para a pessoa que ela terá problemas no futuro em relação à saúde, a pessoa não sente um malefício fumando, ela não tem uma consequência imediata, ruim, que seja punitiva para o comportamento dela. Então ela tem a sensação de prazer e não está acontecendo nada de ruim, porque esse ruim só tende a acontecer depois de um bom tempo. A mesma coisa acontece com a alimentação, né? Então, eu adoro comida hipercalórica, hiperpalatável. Quando eu como agora, eu não engordo agora, não tenho problemas metabólicos agora, né? Eu terei daqui a alguns anos se eu continuar esse hábito. Então nós não temos uma precisão para conseguir aferir essas consequências futuras, né? Do tipo, se eu guardar dinheiro agora, no futuro eu posso ter uma aposentadoria melhor, mas nossa, daqui 20, 30 anos eu não tenho noção disso, né? Então eles falam um pouquinho dessa dificuldade que nós temos de guardar dinheiro, porque o melhor é eu ir gastar tudo agora, né? O ser humano lá, ele não só era nômade, não tinha como ficar armazenando recurso, né? Então não fazia sentido para o homem, deixa eu carregar essa pilha de não sei o que. Não, ele tinha que se deslocar ali em média 14 km por dia, era a média de deslocamento, se eu não me engano. Imagina daí ficar carregando um monte de coisa, não tinha. Então assim, abater um animal era comer tudo ali na hora, no outro dia se abatesse outro animal, comia. A preocupação do homem era sobreviver dia a dia, né? Não tinha do tipo, daqui tantos pores do sol, eu preciso pensar que... Não, o homem não tinha isso, né? Hoje nós temos, então hoje é importante pensar nessas coisas, mas os nossos genes não foram selecionados para isso. E aí eles falam justamente essa dificuldade de guardar dinheiro. No segundo capítulo, gordura. Favor não alimentar os humanos. E daí eles falam dessa questão de obesidade, né? Eu já citei alguns exemplos aqui. Eles falam bastante de um orangotango, esqueci o nome dele aqui, que é um orangotango que daí no zoológico comia arroz. Como ele não precisava pegar alimentos e tal, ele não precisava se exercitar, né? Ele não precisava se movimentar. Os cuidadores do zoológico simplesmente chegavam lá e davam comida para ele. E ele foi engordando, porque ele foi comendo cada vez mais e ficando cada vez mais sedentário. Ele chegou a 200 e tantos quilos e precisava baixar para tipo 150, 160, uma coisa assim. Então ele precisava perder bastante peso. E aí ele mostrou que assim, no zoológico é fácil porque são os cuidadores do zoológico que controlam a quantidade de comida que esse animal tem acesso, mas na nossa vida não. É eu mesmo controlo a quantidade de comida que eu tenho acesso. E o meu gene quer que eu tenha acesso o tempo inteiro, né? O que tiver de comida pela frente é para comer. Então eles vão falando aqui um pouco sobre esses problemas, né? O nosso gene, ele foi selecionado para armazenar gordura, porque os indivíduos que armazenavam gordura, eles conseguiam ter a energia por mais tempo. Durante boa parte da nossa sociedade, os indivíduos que eles tinham sobrepeso, eles eram vistos como uma pessoa favorecida, né? Então aquele indivíduo ele era privilegiado, ele era melhor reproduzir com ele porque ele tinha mais acesso a recurso, então ele conseguia de repente cuidar mais, ele tinha mais energia. Então no momento de escassez era o indivíduo que tinha sobrepeso que conseguia passar melhor por esse momento. Então os indivíduos que nós fomos selecionados, né, para armazenar gordura, mas os indivíduos que ali de fato tinham mais acesso, eles ficavam mais gordos e isso era melhor naquela época. Hoje não é bem assim. Na segunda parte, desejos constantes. São 3 capítulos. Primeiro é drogas, desviando os caminhos do prazer.
E aí é um pouco aquilo que eu já falei, né, sobre o fato de que muitas coisas que nós usamos agora, eles causam um prazer imediato, mas eles têm uma consequência futura. E com as drogas é exatamente isso. A partir do momento que o indivíduo ele usa a droga, ele fica naquele estado eufórico, uma sensação de prazer, e aquilo tende a ser benéfico no curto prazo, é divertido usar aquilo. Só que a longo prazo isso tende a ter consequências. E os nossos genes aí foram selecionados para, cara, o que dava prazer agora é o que precisa ser feito. Então é muito da coisa do imediatismo, né? Muita gente hoje fala essa questão de como a sociedade anda muito imediatista, que quer as coisas agora e tal, mas na verdade nós somos assim desde sempre, né? Talvez agora só tenha ficado mais evidente por conta de redes sociais, como é mais fácil ter acesso à informação, é mais fácil as pessoas se exporem nas redes sociais, então nós vemos isso com mais frequência, então talvez dê a impressão de que agora a sociedade é mais imediatista e tal. Só que tudo hoje acontece também muito rápido, mas os nossos genes já eram assim desde sempre, né? O segundo capítulo aqui é risco, passeando em lugares perigosos com os genes aventureiros. E aí eles falam muito dessa questão do risco, né? Porque principalmente homens, né? Os homens adoram esportes radicais que têm um risco de morte e tal, mas os esportes são as atividades que mais geram aquele prazer, né? A sensação de que aquilo foi superado e tal. E eles falam um pouco até essa questão de jogar na loteria, né? Então assim, pô, eu jogo na loteria, se eu calcular a probabilidade de ganhar na loteria, tipo, é praticamente impossível que eu ganhe, né? Mas mesmo assim eu adoro esse risco, eu tô ali gastando dinheiro. Existe um risco, o risco na verdade é eu gastar dinheiro a vida inteira e não ganhar nada, né? Mas nós não temos essa percepção, porque a hora que eu estou pagando ali é um negócio muito pouco e tal. Então eles falam de algumas situações de risco aqui, né? Essa questão de gostar de aventura, né? De correr risco. As pessoas gostam dessas coisas, né? Então, quando era criança e a molecada, tipo, tocava a campainha e saía correndo. Cara, aquilo é aquela emoção que gera de eu posso ser pego, mas eu quero fugir para não ser pego, né? O risco ali envolve aquela coisa. Isso, na verdade, é até um comportamento que os machos expressam para poder impressionar as fêmeas, né? Nós vemos isso muito em adolescentes, os adolescentes adoram correr risco para chamar a atenção das menininhas, né? Porque o adolescente que corre mais risco, ele é o cara, tipo, não, ele é o que sabe se virar, então aquilo chama a atenção das fêmeas também. Então tem uma série de comportamentos, principalmente dos machos, que é sobre correr risco, porque aquilo tende a aumentar, elevar o status daquele indivíduo, né? E se aumenta o status dele, ele ganha mais respeito entre a hierarquia dos outros indivíduos e até mesmo o acesso para as fêmeas que ele tem pode ser beneficiado nesse sentido. O terceiro capítulo aqui na segunda parte é ganância, girando rápido na roda da felicidade. E aqui eles falam um pouco sobre essa questão de ganância que nós temos, né? O ser humano, ele sempre que possível, ele quis armazenar, ter mais coisa, porque afinal se eu tenho mais recurso, isso pode ser útil em algum momento. E a partir do momento que os homens se tornaram nômades e podiam armazenar cada vez mais coisas, mais objetos, isso foi se tornando cada vez melhor, né? mais evidente. O problema é que existe um processo chamado de felicidade hedônica, que é meio que o estado de felicidade que nós temos, que cada pessoa tem, ele tende a ser constante ao longo da vida. Então, eu tô lá feliz num grau X, né? Se eu passar por um luto, eu fico muito deprimido, mas em algum tempo eu volto para o mesmo lugar. Se eu ganho na loteria, né, e aí eu ganho dinheiro, minha felicidade vai lá em cima. Só que em pouco tempo, esse pouco tempo pode ser bastante relativo, né? A tendência é que eu volte para o mesmo patamar que eu estava. Então é como se nós estivéssemos numa esteira. É até o exemplo que eles usam aqui no livro mesmo, né? É uma esteira hedônica, tipo, eu estou andando na esteira, mas eu não estou saindo do lugar. Então eu posso ficar feliz com alguma coisa que aconteceu, mas em pouco tempo eu volto para o mesmo estado de felicidade. Inclusive, se eu não me engano, aqui que eles trazem alguns estudos sobre índice de felicidade da população, e eles mostram que, tipo, os indivíduos de hoje, eles provavelmente não estão necessariamente mais felizes do que os indivíduos de, tipo, 50 anos atrás. Nós temos mais tecnologia, o acesso a muitas coisas é mais rápido, internet, alta velocidade, telefone celular, filme, streaming, não sei o quê. Mas numa classificação de felicidade nós não necessariamente estamos mais felizes do que as pessoas do passado, né? Porque ter mais não é o mesmo que ser feliz, e esse é um ponto importante de entender. Então aí nesse capítulo eles trazem um pouquinho isso, assim.
Porque se nós fôssemos tão afetados em relação à felicidade, a ponto de, pô, eu ganhei na loteria, agora minha felicidade está aqui pro resto da vida, isso aconteceria pro oposto também, né? Então, eu passei por um luto, e aí minha felicidade foi lá embaixo, fiquei deprimido. Eu também talvez me adaptaria a ficar lá embaixo. Só que considerando a história da sociedade, da humanidade, nós passaríamos por mais maus bocados do que bons bocados, né? Então, a nossa adaptação seria sempre para baixo. Então não faria sentido, nós não teríamos chegado aqui do jeito que chegamos, né? Seríamos uma sociedade extremamente deprimida, apesar de os índices aí parecerem que nós somos, né? Mas então ao mesmo tempo não tem por que eu me adaptar para cima. Então o nível de satisfação, felicidade da pessoa, ele tende a ser mais constante ao longo da vida, independente do que aconteça. Então ele oscila, mas uma hora tende a voltar, né? E aí eles fazem essa relação com a ganância, que independente de eu querer cada vez mais coisa, quanto mais coisa eu tenho, não necessariamente eu fico mais feliz. Eu fico na hora, mas em pouco tempo eu volto para o estado que eu estava antes. A terceira parte aqui, romance e reprodução. São 3 capítulos. O primeiro, gênero, meninas contra meninos. E aí aqui eles começam a falar dessa questão de, será que essas diferenças de meninos e meninas, de homem e mulher, é tudo uma questão cultural? Eles mostram que não, existem diferenças genéticas aí de homens e mulheres em relação a gosto, em relação a uma série de coisas. Tem esse livrinho aqui que eu gosto bastante, que é O Paradoxo Sexual, da Susan Pinker, né? Hormônios, genes e carreira. Descubra por que as mulheres têm as melhores notas e os homens os melhores empregos. Esse livrinho aqui eu já fiz review, só que não tá aqui no YouTube. Eu tô tentando resgatar esse review, era de uma época que eu não fazia... Foi um dos primeiros reviews que eu fiz, né? Então não era uma coisa muito boa, não tinha uma produção nem nada. Mas eu tentarei resgatar esse review, porque assim como naquele livro e aqui eles falam, existem uma série de diferenças aí genéticas entre homens e mulheres em relação a gosto, comportamento, coisas que são importantes para homens, coisas que são importantes para as mulheres, diferem e isso tem uma base genética, né, principalmente na evolução. Eles até fazem comparativo com uma série de outras espécies, né, como por exemplo em aves a seleção ela é um pouco diferente, como funciona para outros animais. Então eles mostram, cara, existe uma base genética que determina uma parte desse comportamento da relação entre homens e mulheres, né? O segundo capítulo aqui é beleza, não é apenas superficial. Porque nós temos uma tendência a falar que a beleza é sempre uma coisa subjetiva, ou que a beleza não importa tanto e tal, mas a verdade é que isso não é verdade, né? A beleza ela importa, e nós temos sim alguns indícios aí ao longo de diversas culturas. Quem faz estudos muito multiculturais é o David Buss, que é um psicólogo evolucionista também. E eles mostram que ao longo dessas culturas diferentes, dessas sociedades, existe ali algumas características que são comuns a todas elas, né? Então a questão de simetria, as pessoas que são mais simétricas, né? Então os dois lados do meu corpo eles são mais simétricos, elas tendem a ser mais atraentes, e mesmo que as pessoas não tenham uma percepção sobre essa simetria, né? Eu fiz recentemente aí o review do Dan Ariely, né? O Previsivelmente Racional, esse aqui, e ele faz um experimento justamente sobre isso. Ele pega lá os estudantes do campus da universidade, e aí ele pega o rosto lá, faz tipo, copia os dois lados, né, para ficar mais simétrico e tal, e ele faz um outro lado distorcido descaradamente, assim. E aí ele mostra as preferências das pessoas pelos rostos mais simétricos, mesmo naqueles que foram forjados, né. Então assim, era uma coisa muito sutil, só que as pessoas ainda sentiam preferência pelo rosto que era mais simétrico, mesmo que fosse uma coisa que às vezes não desse para perceber com tanta clareza, né? Mas inconscientemente as pessoas tendem a gostar das coisas mais simétricas. Nós percebemos isso até em arte, né? Mesmo quem não tem um gosto por arte, consegue identificar assim, uma arte que é caprichosa, que é bem feita e tal, porque tem coisa que não é fácil fazer, né? Então se pegar, sei lá, um quadro do Rembrandt, alguma coisa assim, qualquer pessoa que olha diz assim, pô, não, tem uma beleza naquele quadro. O quanto de beleza tem aí pode variar, porque depende dos parâmetros de cada pessoa, mas é praticamente uma unanimidade, todo mundo olhar para um quadro do Rembrandt e falar assim, não, pô, é uma pintura bonita, né? Então eles entram um pouco nessa questão de que existe aí um aspecto de beleza que é intrínseco da nossa espécie, está atrelado à nossa genética.
E o terceiro capítulo dessa parte é infidelidade, corações traiçoeiros. E aí eles começam a falar um pouco sobre essa questão de traição, monogamia e tudo mais. E é interessante porque, assim, as espécies com um maior grau de dimorfismo sexual, né, então quanto maior a diferença entre homens e mulheres, mais tende a ser a questão de dominância, né? Então, se os machos são muito maiores que as fêmeas, a tendência é que os machos eles briguem de forma violenta pelas fêmeas. E um macho, estando lá no topo da hierarquia, ele seja responsável por copular com a maior parte das fêmeas, né? Então, a maior parte dos filhotes que nascem daquela espécie, uma média de 95% do gene, vem do mesmo macho, que é o macho que está lá em cima na hierarquia, né? Agora, quanto menor o dimorfismo sexual, quanto mais próximos são os machos e as fêmeas, menor tende a ser esse grau. Então, eles compartilham mais, né? Então, se nós pegarmos os chimpanzés, eles têm um grau de dimorfismo sexual maior. Se pegar os macacos vervet ou até mesmo os bonobos, eles têm um menor grau de dimorfismo sexual e, de fato, são animais que meio que transam com todo mundo, né? E aí eles começam a trazer aqui essa questão de infidelidade. E como o ser humano ele está meio que no meio dessa escala de dimorfismo sexual, muita coisa pode acontecer tanto para um lado quanto para o outro, né? E uma das questões de infidelidade, principalmente para os homens, e eles até mostram aqui, é porque assim, eu não tenho como ter certeza se o filho que eu tá reproduzindo lá com a mulher, ele é meu, né? Porque ela pode ter me traído e tal. Então os homens, eles tendem a ter uma desconfiança muito maior em relação à reprodução com a mulher, né? Então a mulher ter transado com outro cara é muito mais preocupante para o homem do que é para a mulher, né? Então, para o homem é muito mais importante a questão de passar os genes para frente. Então, eu reproduzir, garantir que aqueles filhos sejam meus e tudo mais. E para eu garantir que esses filhos sejam meus, eu preciso restringir o acesso dessa mulher aos outros homens, porque essa é a única forma de eu ter algum grau de certeza de que aquele filho é meu. Hoje tem teste de DNA e tudo mais, mas pensa na época da evolução, quando foi selecionado. Já para as mulheres, a preocupação não é essa, porque a preocupação maior da mulher é ela ter acesso aos recursos, né, ao homem ali, porque a mulher são 9 meses de gestação. Com 9 meses de gestação, essa mulher não tem mais capacidade de sair, ficar caçando e coletando como ela tinha se não tivesse grávida. Então ela precisa ter a garantia de alguém que supra essa parte de recursos, né, que dê alimento para ela, que garanta a segurança e tudo mais. Então para a mulher é muito mais importante essa questão do homem que tem capacidade de cuidar. E isso é uma questão biológica da nossa genética e em diversas espécies, tá? Isso não tem nada a ver com questão cultural. A cultura pode reforçar? Sim, completamente. Mas existe uma base genética nisso aí, tá? E aí eles mostram aqui que, por exemplo, a questão de infidelidade para a mulher é muito mais preocupante para a mulher ela ver o homem que ela se relaciona tendo uma conversa agradável e bem-humorada com uma outra mulher. Então, se o marido dela está sentado numa mesa, conversando com uma mulher, dando risada, estando descontraído, para ela é muito mais preocupante. Porque aquele pode ser o sinal de que esse homem não ficará numa relação com ela e ela perde o acesso aos recursos. Então, para a mulher isso é muito mais preocupante. Para o homem não, para o homem a preocupação é de que o acesso sexual dele a ela seja só dele para garantir que os filhos sejam dele. E a quarta e última parte aqui, família, amigos e inimigos. São 2 capítulos. O primeiro é família, os laços que unem. E aí eles começam a falar um pouco sobre essa predileção que nós temos por determinadas pessoas em relação ao grau de parentesco, né? Então, quanto mais próxima a pessoa é de mim, mais eu tendo a cooperar com essa pessoa, favorecer essa pessoa, em relação a pessoas que estão cada vez mais distantes. Eu não lembro se era aqui ou é na parte de romance e reprodução que eles falam de algumas culturas onde os homens eles compartilham as mulheres, só que eles compartilham com os irmãos deles, né? Porque os meus irmãos carregam parte do mesmo gene que eu, o mesmo DNA, né? Uma parte do gene deles é igual ao meu. Então, continua sendo da minha família, né? Da minha linhagem que está passando esse gene adiante. Nunca é compartilhado com homens de outras linhagens. Então nós temos aí uma predileção por favorecer as pessoas que são mais próximas de nós. E aí é o que nós chamamos de família, né? E aí depois amigos e inimigos, mantenha seus amigos por perto e os inimigos mais perto ainda. E aí eles começam a falar de algumas questões que são meio contratuais em relação a amigos e inimigos, né? Então, bom, eu tenho os meus amigos, nós nos ajudamos, porque se eu ajudar o meu amigo, existe a probabilidade que no futuro ele venha me ajudar, apesar de ser
uma faca de dois gumes aí, porque pode ser que eu ajude meu amigo e um dia ele dê no pé, né? Eles até citam alguns casos aqui. E a relação dos inimigos, porque os inimigos eles tendem a tratar as relações como uma forma mais punitiva e de retaliação, né? Ele até cita o caso do filme do Poderoso Chefão, se não me engano, do Don Corleone lá, que alguém faz alguma coisa, tenta matar o Don Corleone, alguma coisa assim, e aí, para poder acertar as contas, eles têm que ir lá e matar a sangue frio o filho do chefão da outra máfia, né? E eles são obrigados a aceitar, porque se o Don Corleone não fizesse isso, provavelmente a outra máfia veria ele como alguém que não consegue se impor e aí ia lá para tentar matar ele de novo, né? Então ele precisa impor e a outra máfia não pode fazer nada porque é um acerto de contas. Então é meio que eu te estendo uma mão, tu estende a outra, mas se tu me der uma facada, eu te dou uma ou duas para compensar, né? E aí por isso eles falam de mantenha seus amigos por perto e os inimigos mais perto ainda, porque se eu tiver algum problema com um amigo meu, talvez esse amigo possa perdoar e tal, mas os meus inimigos dificilmente perdoarão. Então é mais fácil, é melhor eu ter esses inimigos por perto com uma relação um pouco mais rígida, né, funcionando, do que ser um pouco mais leniente ou talvez um pouco mais relaxada do que a relação que eu posso ter com os meus amigos. Bom, e na conclusão, sobrevivendo a nossos desejos. E daí eles fazem aqui um fechamento sobre toda essa relação, né? O que os nossos genes, como os nossos genes foram selecionados, né? Quais genes foram selecionados ao longo da nossa evolução para determinados comportamentos e como isso gera incompatibilidade com o ambiente que nós temos atualmente. E como tentar trabalhar essas coisas, né? Porque, por exemplo, os nossos genes foram selecionados para não se exercitar. O objetivo é preguiça. Quanto menos energia gastar, melhor, porque afinal, se eu gastasse energia, talvez eu não conseguisse repor com comida, e isso poderia significar a morte, né? Porque afinal, eu não estou comendo e estou gastando com exercício. Não, eu só posso gastar o mínimo possível, que é só para caçar e reproduzir, olhe lá. Só que hoje nós precisamos nos exercitar, porque nós vivemos uma vida muito sedentária, né? Eu não preciso caçar para me alimentar, eu não preciso nem sair de casa, né? Eu uso o telefone ali, aparece na minha porta. Então nós precisamos nos exercitar para poder se mexer um pouco, por uma questão de saúde, né? Só que é muito difícil eu conseguir sair de casa e ir lá para academia e treinar, porque, cara, eu não tenho nenhuma recompensa ali. Eu não saio dali e abati um animal, coletei algumas frutas, nem nada, né? Na verdade, é até por isso que algumas pessoas, depois de treinar, tem aquela sensação de, nossa, eu gastei tantas calorias, então deixa eu me recompensar comendo. Porque essa era a forma natural, né? Nós vemos isso treinando com animais. Nós usamos comida para treinar os animais, porque para o animal é uma reprodução do processo de caça. Ele faz o esforço e ganha comida. Esse é o jogo da natureza, né? Então, quando eu tenho que jogar esse jogo sem ter essa recompensa, parece não ter sentido jogar esse jogo, né? Então, o nosso gene foi selecionado para ser preguiçoso, mas no dia de hoje nós temos que nos exercitar. Só que não é compatível o gene que nós tínhamos com o ambiente que nós temos hoje. Então, isso gera uma série de problemas e é principalmente isso que eles acabam falando aqui na conclusão, né? Tem algumas ressalvas, como eu falei, a questão da dopamina aí. Eles usam muito a expressão força de vontade para resistir a esses desejos. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu tenho uma aversão muito grande a essa expressão, né? Porque força de vontade é comportamento verbal. Se vocês tentarem definir o que é força de vontade, eu duvido que alguém consiga dar uma definição clara, objetiva e assertiva sobre o que é força de vontade, né? Força de vontade é uma metáfora para o problema do desconto hiperbólico que eu comentei antes, né? Então eu faço alguma coisa que tem uma consequência agora e tem uma consequência futura. E a força de vontade é justamente isso, é eu estar mais sujeito ao estímulo da consequência futura do que o da consequência imediata. Então, quando eu economizo o dinheiro para lá no futuro, na minha aposentadoria, ter uma qualidade de vida melhor, isso é a força de vontade, porque na verdade eu estou pensando no estímulo futuro. Lá no futuro isso será melhor para mim. Isso é o estímulo que controla meu comportamento agora, e não o estímulo do eu gasto dinheiro agora e tenho esse monte de prazer agora. Isso é o que nós chamamos de força de vontade, só que ela é uma metáfora para esse problema do desconto hiperbólico. É a mesma coisa com emagrecer. Bom, para emagrecer eu preciso pensar que o emagrecimento lá no futuro ele é mais benéfico do que eu continuar comendo a quantidade de coisas que eu como agora. Isso que nós chamamos de força de vontade, na verdade, é eu ficar sob controle daquele estímulo da consequência futura. Isso é a força de vontade, tá?
Mas, como eu disse, eles usam aqui no livro força de vontade como se fosse uma força que eu tenho de vontade, que é o como a maior parte das pessoas usa, e eu acho isso bastante problemático, né? Mas como eu falei no início, tem que contextualizar um pouquinho o livro, né? Foi publicado em 2000, se eu não me engano, então até a linguagem acessível, eu não sei quanto de livro de divulgação científica tinha naquela época. Isso aqui, ele é um livrinho meio que de introdução à sociobiologia, que é a psicologia evolucionista ou evolutiva. Hoje nós temos aí outros autores que são expoentes nessa área, principalmente o Steven Pinker, né? Já fiz review de 2 livros do Pinker, aí 2 ou 3. Não sei quanto tinha naquela época, então assim, fiquei até meio impressionado e disse, nossa, um livro de 2000 fazendo uma introdução à sociobiologia, né? Mostrando que existem aspectos genéticos que controlam o nosso comportamento, que determinam muitas coisas ali. Então nesse sentido, assim, ele é um livro bom, só precisa contextualizar isso. Apesar de ser um livro bom, ele não é um livro técnico, tá? Não tem as referências aqui assim no meio do livro, elas não estão nem no final. Eles colocam no início ali o site onde tem as referências, né? E daí se entrar lá no site tem essas referências. Mas aqui no final, nos agradecimentos, eles colocam um agradecimento a diversos autores que até eles tiveram contato, né? Então, eu até mencionei no meio do review aí o David Buza, eles agradecem ao David Buza aqui. A Leda Cosmides, que também já escreveu alguns handbooks, né, que é tipo o manual da universidade sobre psicologia evolucionista. Eles agradecem aqui o próprio Richard Dawkins também, o Jared Diamond, o Napoleon Shannon, que eu fiz o review do Os Nobres Selvagens, né? Então, assim, é um livrinho bacana, algumas coisas estão datadas aqui, mas o cerne do livro, assim, que é a parte de sociobiologia, não mudou praticamente nada, a ideia é basicamente a mesma, né? Em termos de que existem os genes e alguns dos comportamentos que eles mencionam aqui, isso continua igual. Só que, como vocês podem ver, é um livrinho pequeno, tem 250 páginas, alguma coisa assim, não é uma letra grande, nem muito pequena. É uma leitura super tranquila, não tem nada de técnico aqui. Ele é um livrinho bem de divulgação científica, sim. Para o meu interesse e o que eu já estudei de sociobiologia, eu gostaria de um livro, uma pegada um pouco maior, né? Eu já fiz review aí no livro do Comporte-se do Sapolsky. O Sapolsky não é sociobiólogo, mas muito do que ele fala no livro envolve psicologia evolucionista. O próprio Tábula Rasa do Pinker, que eu já fiz review aí, né? O Pinker é um dos principais expoentes da sociobiologia, desde a década de 70, né? É um livro bom pra caramba também isso aqui. Mas como vocês viram ali, são livros maiores, porque são livros que aprofundam mais, eles entram um pouco mais na complexidade desses comportamentos e essa seleção genética. Então, para mim, o livrinho é bom, esse aqui, né? Só que, como eu já tenho alguma iniciação no tema, eu achei que foi um livrinho muito introdutório. Para quem nunca estudou nada de sociobiologia, assim, meu Deus, nunca ouvi psicologia evolucionista, muito menos sociobiologia, fiquei curioso, é um livrinho legal para começar a ter uma ideia assim, olha, esses comportamentos aqui têm uma relação genética e tal, antes de partir para drogas mais pesadas, como são os outros que eu falei ali, beleza? Então fica aí a indicação para vocês.